Fala, meu povo! Professor Newton Filho, começando mais uma aula para o oitavo ano. Hinduísmo 04, estamos avançando aí nos nossos estudos. Você que é estudante de uma das escolas onde eu atuo atualmente, né? Atuo atualmente. Estou no Oneide de Souza Tavares, Luiz Nunes Direito. Manuel Saturnino de Andrade Favacho e Instituto Bom Pastor, todos pela rede estadual pública de ensino. Seja muito bem-vindo. Esta aula foi pensada para você. Ao final da aula tem uma prova aí, acesse o link e preencha a prova que vai ser o meio de avaliação. Beleza? Vamos lá. Bola para frente que tem aí uma meia hora de aula aí pra gente. O que é ser hindu? Tá? O termo hinduísmo foi criado pelos comerciantes ingleses para diferenciar os seguidores da religião nativa dos islâmicos. Então, já havia um comércio aí entre os ingleses, já conheciam o islamismo. Quando eles estabelecem esse comércio na Índia, já vai haver muitos islâmicos lá na Índia, tá? A religião já vai ser muito presente aí para diferenciar eles passam a chamar de hinduísmo e os indianos, né? Ah, tá aqui, eu coloquei no texto que eu estou lendo com vocês. Com o tempo, o termo passou a ser utilizado pelos seguidores da religião, tá? Hoje, ser hindu significa seguir uma das várias tradições da Índia, excluindo o jainismo. Vou colocar uma foto aqui. Essa é uma imagem do mestre jainista, né? O primeiro mestre jainista. E o budismo, tá? O budismo. O... Tá aqui uma imagem dos budistas. O jainismo e o budismo, eles têm histórias bem parecidas até, tá? E assim, digamos, cada um não tem uma pegada tão próxima assim, tá? Eles têm por que eles foram se separando do hinduísmo? Por que eles não são considerados tradições, né, indianas? Talvez primeiro por serem mais jovens, digamos assim, né, das tradições. E um outro motivo é eles se diferenciaram, eles se opuseram às crenças básicas do hinduísmo, né? Já foram por outro caminho. Já até comentei na outra aula sobre isso, né? O budismo se espalhou mais pelo mundo, tá? E surge na Índia, mas assim, cada local, como ele não tem uma ideia de Deus, tá? E tem uma ideia do Buda. Ah, tá. O primeiro mestre lá da imagem que apareceu é o Parsivar, tá? O mestre fundador do jainismo. Até você vê que até a imagem dele lembra muito a imagem que a gente tem do Buda, né? Tá, então vamos prosseguir. O budismo aí se espalha pelo mundo e assim tem uma ideia que é do Buda, né? Que é um estado de iluminação ao qual você chega, né? É um estado de iluminação ao qual você chega. E que todos um dia, todos nós seremos Budas. Então, assim, qual é a visão dele? Os deuses existem, existem, mas eles têm uma existência parecida com a nossa. Eles nasceram e um dia vão morrer. Depois de milhares de anos, mas vão morrer. Entendeu? Então, os deuses seriam seres que alcançaram uma compreensão espiritual mais elevada, que alcançaram a consciência de Buda, mas continuam reencarnando. Tá bom? E aí isso faz com que o budismo não seja visto como parte das tradições indianas, né? O jainismo tem até textos se opondo aos textos do hinduísmo, que são os Vedas. Então isso vai fazer com que essas duas tradições se afastem. Tá? Então são tradições próprias da Índia
que nasceram na Índia, mas não são consideradas hinduísmo. Ainda estão lá, inclusive. O hinduísmo está presente de forma mais marcante na Índia, claro, mas a religião se encontra também no Nepal, no Sri Lanka, na Malásia e mais recentemente com o surgimento do movimento Hare Krishna por vários países do mundo. Aqui uma imagem dos Hare Krishna, né? Nós falamos sobre eles na aula passada, tá? Falamos sobre eles na aula passada. E voltando aqui, foi um movimento que chegou nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, né, vindo uma tradição Vaishnava da Índia, se espalhou hoje pelo mundo, tá? Pelo mundo ocidental. Tá bom? Existem outros seguidores de Krishna. Eu fiz uma viagem, tive a oportunidade de conhecer uma senhora que ela participa de um culto a Krishna, né? Aqui no Brasil, mas que não é Hare Krishna, tá? Não é da religião Hare Krishna, né? Acho interessante isso, tá? Krishna, que é um dos 10 avatares de Vishnu. A gente vai ter tempo, porque assim, eu tô vendo que eu vou ter o dobro de tempo que eu tinha nas minhas aulas presenciais, tá? Porque nas aulas presenciais, até fazer um parênteses aqui, comentar com vocês. Nas aulas presenciais, um dia parava porque tinha reunião, um dia parava porque era feriado, um dia parava porque, enfim, porque aconteceu alguma coisa na escola. Só que aqui não para, né? Então eu tenho bem mais aula e aí eu vou aproveitar para passar mais assunto. Não vou enrolar, tá? Vou passar mais assunto. E vai ficar registrado aí futuramente. Vamos ver se a gente consegue reaproveitar essas aulas desse momento tão único, né, na nossa história, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, o hinduísmo a gente vê de certa forma, né, não todas as tradições, mas pelo menos parte delas espalhadas pelo mundo, tá bom? Texto sagrado. O principal texto sagrado do hinduísmo são os Vedas. Está aparecendo aí agora. Tá rápida essa aula hoje. O significado da palavra é verdade. Os textos surgiram dos antigos hinos dos povos arianos. Os arianos foi o povo que dominou a Índia, né? Isso, 3.000 anos atrás. Sabe exatamente, período muito antigo, já havia uma religião lá. Os arianos chegam e impõem a sua religião, que é o que a gente compreende hoje como parte mais do hinduísmo, né? Vai ficar alguns requisitos da antiga religião, mas o pensamento ariano vai dominar. E neles se encontram a base mitológica, ritualística e filosófica do hinduísmo. Então, aproveitar que a nossa aula está rápida, eu vou dar uma destrinchada aqui sobre os Vedas. Tá? Vocês veem aí na imagem que são 4 Vedas: o Rig Veda, Sama Veda, Atha Veda e Ajurveda. Tá? O primeiro, o Rig Veda, ele é o livro principal, tá? De oração aos deuses, das tradições, histórias e tudo mais. E, infelizmente eu nunca consegui não sei hoje, né, com tantas traduções, mas antigamente não tinha assim em língua portuguesa, tinha trechos que a gente conseguia. E sempre com dúvida, será que é isso mesmo? Será que foi bem traduzido? Né? Ou livros falando sobre os Vedas. Eu tenho muita vontade de ler. Aí o Samaveda, que é um livro musical, não, praticamente musical, né? Instruções de canto, de mantras, recitação de mantras e tudo mais. E a Ayurveda, que já é um livro ritualístico, né? A questão dos rituais da religião. Tá? E o Atharveda, que são de vários assuntos envolvendo o hinduísmo, né? Questões econômicas, tradições,
né? Alguns nem consideram aí como parte dos Vedas, por isso ser meio diferente. E também magias, né? Teria uns feitiços ali no... Ai, desculpa, gente. Teria uns feitiços ali no Ataveda. É como eu falo, a gente não, a gente eu teria que ler para dar uma opinião mais séria sobre o assunto. Vamos ser bem corretos na nossa fala. Por quê? Às vezes o pessoal que faz essas análises nem sempre são da área, né? Às vezes são análises cheias de preconceitos. Ah, isso é feitiçaria. Mas não necessariamente, né? Alguma coisa que eles veem como feitiçaria podem ser rituais caseiros e tudo mais. Rituais menores, entenderam? Enfim, vamos ver se eu conseguir ter acesso a esses textos futuramente, a gente pode fazer uma análise melhor. Existem também os comentários sobre os Vedas que são chamados Brahmanas. Upanishads são livros de sabedoria escritos em forma de conversa entre mestres e discípulos. Os Upanishads também são muito famosos na Índia. Tá, muito famosos mesmo. Há também livros épicos, histórias de aventuras dos reis, dos antigos reis mitológicos da Índia, né? O Mahabharata, já descrito anteriormente, e o Ramayana. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui, tá, no canto esquerdo, um vídeo, uma indicação de vídeo, quem quiser assistir, do Ramayana, tá? Do Ramayana. Vocês vão lá e vão poder assistir, tá? É muito bacana a história, cara, assim, quem gosta de histórias de aventura, e olha que esse vídeo tá disponível no YouTube, eu assistia com meus alunos quando tinha tempo, né, quando tinha possibilidade. Acho muito bacana mesmo, muitos gostavam, né? E, e é uma história cheia de aventura e é bacana que é uma história antiga, né? Vai lá, 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos, né? Tá, no Ramayana onde se conta a história do príncipe Rama, que passa por várias aventuras para resgatar sua esposa, Sati, Satya, Sati, sequestrada pelo demônio Ravana. Então aí vou colocar uma imagem da do Ravana. Essa primeira imagem, deixa eu ver aqui. Esta primeira imagem é de um festival que tem lá na Índia. Vai aparecer agora. É de um festival que tem lá na Índia, onde eles celebram esta vitória do Rama sobre o Ravana, né? E meio que uma vitória do bem sobre o mal, mas também da história do Mahabharata. Eu não gosto de colocar uma análise que a gente fez no Mahabharata, né? Que eu não gosto de ver só como a vitória do bem sobre o mal, mas como a vitória do do espírito sobre o corpo, da virtude sobre os vícios, entendeu? Porque se quem assistir a história do Ramayana vai ver que há pessoas, né, há seres do lado do Ravana, né, da família do Ravana, que seriam demônios também, que têm atitudes nobres, que até deixam de apoiar o Ravana, né? E assim, é traduzido para nossa língua como demônio, mas eles eram os seres que não eram necessariamente demônios, é porque a nossa cultura não tem uma palavra, né, para algumas entidades de outras religiões e acabam sendo traduzidos como demônios. Mas assim, nem sempre são entidades que nem sempre tinham uma conduta muito boa, mas tinham virtudes também, né? Enfim. A,
Então é isso. Quando a gente analisa, vou colocar logo uma outra imagem aqui, que já é de uma batalha entre o Rama. Cara, a história é muito bacana. É a batalha entre o Rama e o Ravana, tá? Vai ficar enquanto eu faço a análise. Assim, eram histórias épicas, eram histórias sobre os reis, mas que com o tempo foram tendo lições religiosas, certo? Lições de moral. E vão ser incorporadas à religião, certo? Vão ser incorporadas à religião. Então, inclusive, o Rama é um dos 10 avatares de Vishnu, né? Que vem uma das 10 grandes missões para restaurar o equilíbrio da Terra. Tá? Depois dele vai vir o Krishna, que está na história do Mahabharata. No final, não tem isso na história no vídeo que vocês vão assistir, quem que tiver interesse. Mas no final, a Satyavati, se eu não me engano, o nome da esposa dele era isso, Satyavati. Ela foi sequestrada pelo demônio Ravana, né? E aí vai a jornada de Rama para libertar sua esposa. E depois de muitos anos, muita guerra, muita gente morreu. Rama fala assim: olha, eu cumpri minha missão de marido, mas eu não posso ficar com você porque você foi violentada por ele, né? Você está impura. E aí aquilo entristece muito Sati, né? Satyavati. É Satyavati o nome dela? Enquanto eu vou contando, eu vou pesquisar aqui, tá? Entristece muito ela e ela pede ao deus do fogo, né, para queimá-la. Que o fogo, principalmente no hinduísmo, tem essa questão da destruição. É Satyavati o nome dela. Tem essa questão da destruição, da purificação e da revelação do que é verdadeiro, do que é puro, né? Então ela entra no fogo e aí o Deus do fogo a devolve para a Rama dizendo, olha, ela não foi corrompida, ela está pura, você pode tomá-la, né? Não era Satyavati o nome dela, estou confundindo. Satyavati era do Mahabharata. Tá, já vou pesquisar o nome dela. Então o Deus do Fogo entrega ela para o seu marido e diz: olha, você pode tomá-la e tudo mais. Sita. Sita é a esposa de Rama. Desculpa aí o erro, viu, gente? Sita, tá? A esposa de Rama. A rainha Sita, a princesa Sita. Então, quando Sita é devolvida pelo. Até colocar uma imagem da Sita aqui, tá? Desculpa, Sita, errei teu nome, maninha. Rama recebe, né? Rama recebe, mas aí passam-se os anos e Rama duvida novamente se ela teria, né, se tornado pura, se ela não teria sido corrompida pelo demônio Ravana. E aí ela fica muito triste, fala, olha, realmente agora não tem mais como aceitar, desculpa, não tem mais como aceitar uma situação dessa. E aí ela volta para sua essência, que é a água. Em outras versões ela volta para sua essência, que é a terra. Aquilo que eu já falei outras turmas, né? Que a gente analisou a questão do feminino, a imagem da mulher nas religiões, ela é muito ligada à terra e à água, né? Então as deusas, elas normalmente são da terra e da água. Isso não que todas as deusas sejam, mas normalmente estão ligadas à terra e à água, tá?
Possivelmente daí, por exemplo, na religião dos hebreus, a mulher ela é tentada pela serpente, né? Exatamente, a mulher oferece o fruto proibido ao homem, né? Que ela recebe da serpente. Exatamente por a serpente ser o animal ligado à terra e à água. Então essa questão, e a partir daí o homem passa a morrer, né? Porque as deusas, elas estão ligadas à terra e à água. E assim como são elementos que dão a vida, a terra dá a vida, a terra recebe a vida de volta. A água dá a vida, a água recebe a vida de volta, tá? É, essa questão da morte, entendeu? Muitas pessoas veem essa questão, a mulher é colocada como mal na religião dos hebreus, do judaísmo, do cristianismo. Não, não é isso. É porque assim, você nos hebreus, você não tem deuses, você tem um Deus. Então, o que seriam os deuses são substituídos por essas figuras mitológicas. Então, não é que a mulher seja a culpada do nosso mal. Não é isso. Não era essa a ideia original. Era simbolizar, né, essa questão do ciclo da vida, né? O que nos concede a vida também reclama a vida. Então a terra nos dá a vida, a mãe terra nos dá a vida, a mãe terra cobra a vida de volta. Tá? E aí a gente vê isso também na história de Citar, né, que volta à sua essência, que é a água, em algumas versões, né, a terra. Tá bom? Lembrando que a gente faz uma análise metafórica das religiões, tá, pessoal? Não vão neurar aí. Mas, professor, meu pastor, meu padre disse que não, que foi uma serpechinho. E está fazendo uma análise literal da religião, né? A gente faz um estudo científico aqui, tá bom? Não queremos converter ninguém, por favor, não vão confundir as coisas. Então, citar a volta para sua essência, né? Não aceitando essa visão, né? Vamos aqui criticar nessa visão machista. A gente aí fica meio em aberto se seria talvez o demônio Ravana tivesse violentado, mas ela não tivesse cedido, né? A ele não tivesse concordado com aquela situação, ou talvez ela não tivesse sido nem tocada por ele. Fica meio que em aberto isso, o que aconteceu. O fato é que ela teria se mantido pura, né? De coração ela amava apenas a Rama, que não soube valorizar esse amor, né? No final perde a sua esposa. Tá. Vamos rumando para o final da aula agora. Vamos falar sobre ele, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um líder indiano que militou pela independência de seu país, na época uma colônia inglesa. Sua militância ganhou destaque por ser pacifista, promovia marchas de desobediência civil, boicote a produtos e impostos ingleses e, quando preso pelas autoridades, realizava greves de fome, deixando assim os líderes ingleses temerosos por sua morte, o que certamente resultaria em revoltas violentas. Assim, acabavam por dissoltar. Em 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia. Em 1948, Gandhi foi assassinado. Tem um Mahatma Gandhi hoje, por alguns grupos, ele é visto até como uma divindade. Na verdade, enquanto ele estava vivo, ele passou a ser visto como a encarnação de uma divindade. Tá? A casta dele ainda existia, né? Vamos lembrar que as castas vão ser abolidas por lei lá por 1950, depois da independência da Índia, quando vai se fazer a atual Constituição da Índia, né? Que foi esse período aí, 1947 a 1950. A casta dele é dos Kshatriya, né? Que era dos guerreiros, onde que pertencia, né? Parte, não sei se ele era da família real, mas os guerreiros estavam ligados à família real, tá bom?
o que dava um status de autoridade para ele. Ele era visto como uma encarnação de uma divindade. E até hoje tem grupos que veneram ele como uma divindade, né, como um ser iluminado. Tem umas, como é que a gente fala? Umas polêmicas com o nome do Ganges, e já vi texto dizendo que ele batia na mulher dele, texto dizendo que ele era racista, entendeu? Assim, a gente não vai cobrar que ele seja que ele seja uma pessoa iluminada de verdade, um deus, entendeu? A gente não vai fazer. Tem muita gente que confunde pesquisa científica com fofoca, né? Às vezes você vai estudar a obra de um filósofo, aí a pessoa fala não, mas esse filósofo ele era safado, ele fazia isso, mas gente, isso não interessa. Entendeu? Isso não interessa pra gente. O que interessa é o trabalho dele enquanto filósofo, não é a vida pessoal dele. Entendeu? Já havia até coisas assim bem bizarras, dizer, não, esse cara aí não interessa o que ele falou porque ele era satanista. De onde tu tirou que ele era satanista? Tem a empregada dele, viu? Meu Deus. Entendeu? Então coisas assim bem burras, sabe? Vamos usar a palavra certa. Isso é coisa de gente burra. Então assim, não interessa a vida do Ganji pra gente aqui, que está estudando aí de forma científica, tá? O que importa é esse legado da militância dele, que foi uma militância pacífica. Entendeu? Que é algo que permanece até hoje, porque você tinha o país dele, era uma colônia, era dominado por outro país, entendeu? Que impunha impostos caros à Índia, entendeu? Teve até um histórico de escravidão, né? Durante a colonização, de invasão de outros países, pessoas eram escravizadas na Índia e levadas para a África do Sul como escravos, por exemplo, tá? Para os ingleses poderem invadir a África do Sul. Então eles levavam escravos da Índia para a África do Sul. Tá? Então é importante a gente colocar isso. E aí o Gandhi vai liderar uma revolução pacífica, uma revolução sem combate, uma revolução com greve de fome. Entendeu? Uma revolução de boicote. E isso é importante. Né? Isso é importante nós analisarmos. Professor, você está dizendo que não é verdade? Não, eu nem pesquiso isso. É verdade que batia na mulher? É verdade que. Não, não interessa. Não interessa. Interessa, não sei. Aqui no momento não interessa, tá? Então é isso. Deixe seus comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Se quiser dialogar, estamos abertos ao diálogo, a ouvir a opinião de vocês. Eu sempre abro para meus alunos poderem comentar em sala de aula. A gente perde tanto esse espaço, né? Mas a gente tenta recuperar aos poucos, vocês podendo colocar a opinião de vocês aqui, tá bom? Não se esqueça de ao final da aula acessar o link que vai ter uma provinha aí para vocês, coisa pouca, tá? Gente, quem não assistiu os outros vídeos ou assistiu e não preencheu a frequência, ainda dá tempo. Vão lá e preencham a frequência de vocês para eu poder avaliar vocês. Tá bom? Um forte abraço e tchau!